Ah, gente, muito obrigada por terem vindo. As pessoas estavam pedindo muito, vocês não estão entendendo. A gente falava, vai, a gente abriu uma enquete. Quem vocês querem no pod delas? Caio Lua, Caio Lua, Caio Lua, Caio Lua, Caio Lua. Eita. Então todo mundo assistindo até o final, viu? A gente tá aqui. Pois é, a Bora gente lá. veio, tá vendo? Ó, tem dois shippers, não tem? Tem Caia. Kailu, que é Kailu. o pessoal do Instagram, e tem o Kayan, que é o pessoal Kayan. do Twitter. Porque tem Ah. gente que não tem só o do Twitter, aí é Kayan. Aí o pessoal do Instagram é Kailu. E vocês usam mais o quê? Twitter ou Instagram? Eu uso mais Instagram. Mas o Instagram, Twitter eu acho meio... eu Pesado. acho muito Pesado. pesado. Tem Mas que ter aí- um psicológico muito bom pra você tá ali. Verdade. Aí eu Mas- só acompanho o pessoal que eu sigo mesmo. Eu filtro, entendeu? Aham. Mas vocês pesquisam o nome de vocês lá? Aham. Assim, às vezes. É porque às vezes aparece. Porque, por exemplo, quando você vai pra explorar, o Twitter indica o que você mais curte ou tá ali vendo. Aí Tem aparece. explorar no Twitter? Acho que é a parte de explorar. explorar. Tipo, a É? parte que é entregue. Tem um pra você e tem um seguindo. Aham. E aí o pra você aparece as coisas que você às vezes interage. Aí eu costumo curtir coisas dos Kayans. Uhum. Aí às vezes aparece uma coisinha ali que eu não gosto muito, às vezes aparecem uns haters, não a galera que são seguidores, mas a galera que comenta coisas ruins. Aí eu não Sim. gosto muito. Já o Instagram eu acho mais leve. E no Instagram acho que dá pra gente bloquear as palavras também, né? Então você acaba É, dando uma dá pra filtrada, bloquear. tipo, não quero ver isso. Sim. E o Twitter você não tem controle de nada e eles podem comentar qualquer coisa, porque lá, enfim, né, não cai nem nada. Eles comentam e fica por ali. Mas como é que vocês lidam com esses comentários pesados? Então, eu acho que hoje em dia todo mundo tem um pouquinho de hater, né? Essa é a impressão que eu tô tendo atualmente. Tipo, ninguém tá imune 100%. E eu literalmente não ligo mais hoje em dia. No começo eu ficava bastante abalado. Só que aí eu comecei a entender como funcionava, entendeu? Tipo, fazendo ou não fazendo, as pessoas vão falar. Então deixa falar, deixa pra lá. Eu filtro, bloqueio, às vezes respondo também quando eu tô com muita raiva. Você responde? Eu respondo. Gente, se eu não tiver um dia bom, eu já mando um áudio. Você manda áudio? Mando. Aí depois a pessoa, desculpa, foi mal, não quis falar isso. Eu sou seu fã. Eu Eu sou seu falei, fã. fã, então vai lá. Vai lá. Vai ser de outro agora. É. Não vai dar mais tempo. Mas e terapia? Vocês fazem? Não. Eu já comecei a fazer, mas eu parei por conta da correria, mas quero voltar. E em relação a isso de lidar com os haters, já fui de ligar muito, bem no começo, porque era muito novo pra mim tudo. Tipo, era literalmente anônimo, aí do nada, assim, em 7 dias explodi, e aí veio tudo assim em cima. Eu não sabia como lidar com as coisas, com os comentários. E aí, com o tempo, fui aprendendo que, tipo assim, se você vai ver coisas de página de fofoca, quem frequenta as páginas de fofocas? São pessoas que são Fofoqueiros. fofoqueiras, que quer ver a... Gente, eu também acompanho. Mas eu não gosto quando... Mas são pessoas que querem ver só ali a... Bagaceira. A bagaceira e coisas desgraça ruins, alheia, a né? desgraça É. alheia do pessoal. Então, se você abrir os comentários de páginas de fofoca, você não vai esperar coisas boas, né? Não. São pessoas que só vai ter massacre. Você pode ver, pode ser qualquer pessoa, a melhor pessoa do mundo. Se você abrir os comentários de uma página de fofoca de uma pessoa, só vai ter coisa ruim. Então, se você vai abrir aquele ambiente ali, eu prefiro nem abrir mais. Eu aprendi isso. Uma página de fofoca postou uma coisa, talvez seja polêmica, eu não abro, porque eu sei que Eu são também. pessoas ruins comentando coisas ruins sobre a gente. Aham. E aquilo não diz nada sobre a gente, porque eles não sabem nem o texto que é que realmente acontece na nossa vida. Não, e esse foi o jeito que eu consegui dar uma relaxada também, porque eu ficava muito presa no. Nossa, mas E se... o que estão falando e tal? E aí, quando tem alguma coisa que eu apareço, eu nem. E dá um bloqueio, eu não abro o Não post. abre. Eu não abro o post. Falo, não quero saber. E, nossa, vocês viram um áudio no TikTok que tá super viralizado? Que é a pessoa. Esses áudios meio motivacionais, assim. Mas Sim. a pessoa falando o quanto. Nós não somos a mesma pessoa pra ninguém. A gente, tipo, vocês me Sim, conheceram eu agora. vi. Aham. Então vocês vão me achar de um jeito. Eu vi As isso pessoas também. trabalham comigo, me acham de outro. Cada um acha Cada de um pessoa. jeito. E a gente não tem controle sobre isso. Não tem controle Nossa, sobre esse áudio alugou um triplex na minha cabeça. Eu também porque, fiquei meu Deus. pensando, sabia? Eu falei, meu Deus, pro meu namorado eu sou uma pessoa, aí Sim. pra outra pessoa eu sou outra, pro meu público eu sou outra pessoa. Você E assim tem vai personalidades diferentes pra cada pessoa. cada pessoa acha E de pra uma forma. você, você é outra. Totalmente diferente. Que loucura. Deixa eu, isso é uma eu loucura. começar perguntando de vocês antes da internet, porque esse estouro todo. Eu sei que você começou há mais tempo, né? Comecei há mais tempo. Sim, o Comecei Caio no que YouTube. foi repentino, né? Sim, eu fazia mais TikTok, eu não tinha foco nenhum no Instagram. Uhum. Mas não era, tipo assim, tão foco. Assim, era mais por diversão, nunca foi pelo trabalho. Sim. Tipo, tive sempre a vontade de querer trabalhar com internet, mas ali era um hobby de postar o que eu gostava do meu dia a dia.
Aí às vezes dava certo, subia assim, mas Tipo, não era sua fonte de renda também? não era minha fonte de renda, não trabalhava com isso. Eu só estudava, então era só meu hobby ali que eu gostava de fazer. Tá. E como era a vida de vocês antes? Então, Antes até de vir pra São Paulo? Como eu queria que antes, vocês contassem antes de tudo. eu só estudava e gostava de fazer muitos esportes, mas eu também sempre gravava, né? Eu comecei no YouTube, aí fui pro Instagram também, pro Ah, você começou TikTok. no YouTube. Foi, comecei fazendo vlogs, Super novinho, né? Muito tipo, novo. uns 12 anos, 13, mais ou menos. Só que Nossa. não era algo frequente também. Era mais uma coisa assim, tipo, sabe quando você começa, vai tentando, explorando várias áreas? Foi o que eu fiz. E aí, quando chegou mais ou menos os meus 16 anos para os 17, que eu tava terminando a escola, aí eu falei, nossa, preciso fazer alguma faculdade, porque como eu não era, assim, famoso, e não que eu seja hoje em dia, gente, tô longe de ser super famoso, mas assim, eu precisava fazer uma faculdade para poder ter uma segurança, né? Porque a internet, querendo ou não, é muito instável. Aí eu comecei a estudar para fazer cursinho, para fazer o vestibular, e depois que deu boom assim na internet, aí eu parei e só foquei na internet, Ah, que é o que então eu você faço hoje em nem dia. chegou a fazer, prestar vestibular? Eu prestei, aí eu passei em odontologia, fiz uma semana de aula, parei. Aí depois eu Odontologia? Foi. E de onde? Você sempre quis ou falou, vou ver isso aqui? Eu só passei e fui fazer a faculdade. A minha mãe falou, nossa, é muito bom, você pode mexer com estética no futuro, se você quiser. Aí, como é uma área que eu sempre gostei também, eu falei, então eu vou. Aí eu assisti uma semana de aula, então, A não Ana quero. Castela veio aqui na quinta. Ah. E aí falou assim, que fez odonto também, porque a mãe dela falou, faz, você fazer uns botox em mim. Ah, é sério? Ah, pera, eu vou fazer. E ela, tá bom. É muito duro isso, porque você É. se forma na escola muito novo, e aí você tem que decidir o que você vai estudar por no mínimo 4 anos. Isso é a vida Pra, inteira, né? exatamente, pra cursar aquilo e viver daquilo o resto da vida. Foi. Muito novo. É muita Mas aí eu pressão já- isso aí. Corri na primeira semana e falei, não, vou fazer medicina. Aí pronto, comecei o cursinho pra medicina. 6 meses estudando, 7 meses, depois desisti de novo. E foquei só na internet, que é o que eu realmente gosto, entendeu? E deu certo. E deu certo, graças a Deus. Sim. Tudo E no você? tempo certo, né? Então, Sim, é foi verdade. perfeito. Você, Caio. Eu era a mesma coisa, tipo assim, antes não tinha canal, não tinha nada, sempre gostei da internet. E eu comecei, era Musical.ly, era um aplicativo antes do Então TikTok. foi bem na pandemia. Foi 2017. 2017? 2017. Mas nunca foi, tipo, levado a sério, era tipo um hobby. Mas Sim. ele viralizava, porque esses dias ele foi me mostrar os vídeos dele. É porque Eu lembrei que eu já tinha visto o vídeo dele, tipo, em 2019, 2020. Era Musical.ly, aí na pandemia virou. Antes da pandemia virou Virou TikTok. TikTok. Aí eu lembro que no começo eu fazia uns vídeos, só que não tinha muito público brasileiro ainda. Aí só tinha Jura? gringo, aí meus vídeos pegava mais Estados Unidos, mais Europa, mais Japão, Ásia, e todas as legendas, todo o meu conteúdo, e todo mundo pensava que eu era americano. Eu também passava um tempo também nos Estados Unidos. Aham. E Ah, aí, tá. Isso antes de você morar nos Estados Unidos ou não? Já morando. eu sempre ia todo final do ano, com a família lá. Ah, você tem família? Aham. Aham. Aí eu postava bastante vídeo lá. Não sei se é porque eu estava lá, o VPN entregava pra galera de lá, porque tem isso da internet. Sim. E pela legenda também ser também em inglês. Uhum. Mas é isso, mas sempre foi hobby. Aí eu viajava, ficava 2 meses que eram as férias, voltava, estudava. Aí terminei a escola, fiz o cursinho pra passar em medicina. Aí eu cheguei a cursar a faculdade de medicina. Aonde? Fiz na Bahia, Na Bahia Vitória da Conquista. E aí eu fiz 2 semestres. Mas o que aconteceu? Eu vi que aquilo ali, por exemplo, como você falou, quando a gente tá na escola, tem uma pressão muito grande da família, não só da família, de tudo, daquele ciclo que você vive, daquela bolha que você vive, que você tem que fazer algo. Então, eu senti a pressão não só minha, mas de todos os meus amigos da escola. Todo mundo, meu Deus, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. E é loucura, porque, tipo, hoje em dia, grande parte dessas pessoas que eu conheço se formaram e não querem fazer aquilo que elas se formaram. Já mudou já de profissão. Sim. Porque é muita pressão e eu tenho que fazer alguma coisa, aí você pega aquela primeira faculdade que você vê, só que é uma coisa pro resto da vida, você tem que amar. É. E aí, como eu tinha que fazer algo, e era uma faculdade, uma coisa que eu me interessava mais assim era medicina, que eu queria fazer dermato, porque eu sempre tive muita espinha na minha adolescência e me interessei, e aí fiz tratamento de Roacutan, e tipo, sempre gostei muito disso, aí eu queria fazer dermatologia. Aí foi a coisa que eu mais me identificava. Falei, bora fazer dermato, medicina dermato. Só que eu vi que era muita, tipo assim, eu queria ser mais livre, me prendia muito.
E eu gostava muito também da internet. Aí eu ficava entre a internet e entre a faculdade. Aí chegou a pandemia, as aulas de medicina começaram a ser online. Ah, tá. Então você fez o período de medicina antes da pandemia. Eu peguei, fiz um antes da pandemia e um na pandemia. Um online? Um online e o outro presencial. Aí tava tipo assim, tava chato. O primeiro presencial foi muito bom. Tinha as aulas práticas, se ali era muito legal. Só que o online passou a ser muito entediante, meio chato. Aí eu falei, tá, vou trancar e aí eu volto depois quando voltar físico, presencial. Aham. Só que nessa aí que eu tranquei, aí eu fui para os Estados Unidos, passar um tempo com minha família lá, porque eu queria aprimorar meu inglês. Eu sempre ia todo final de ano. Mas eu falei, como tá esse tempo aqui, eu não tô fazendo a faculdade, eu vou passar esses 6 meses, 5 meses, focando no meu inglês, fazendo curso de inglês. Aí foi que eu passei esses quase assim, 6 meses, foi 5 meses e pouco, só focando pra aprimorar meu inglês. E valeu E a pena? Você fala valeu super? muito a pena, falo fluente, tendo tudo. E graças a Deus que muitas coisas que eu consigo hoje em dia, os desfiles de moda que eu faço, que eu frequento, as amizades que eu tenho com os criadores lá de fora, que são amigos meus. Tipo, graças a esse tempo que eu fiquei fora, que eu aprendi inglês, eu consegui me conectar com eles e consegui várias oportunidades, consigo várias oportunidades hoje em dia por conta disso. Sim. Então foi uma coisa muito boa pra mim. Só que aconteceu. Aí nesse tempo que eu tava morando fora, aí eu já não queria mais medicina, eu queria continuar lá e fazer uma faculdade lá. Aí eu queria mudar ou pra comunicação, ou pra publicidade, ou pra alguma coisa de meio de administração. Sim. Aí eu voltei pro Brasil, porque eu não podia ficar mais de 6 meses lá, porque meu visto era de turista. Aí eu voltei para mudar para o de estudante, pro Brasil. Porque se eu mudasse nos Estados Unidos, quando você muda lá, você não pode voltar mais pro Brasil. Você tem que ficar o tempo da faculdade, Lá? e não pode voltar pro Brasil. Tem que ficar o tempo, terminou, aí você volta. Nossa. Aí pra você poder voltar indo pro Brasil pra ver a família, os amigos, você tem que vir pro Brasil, fazer aqui e depois ir pra lá. Aí nesse meio de tempo que eu voltei pra cá foi quando surgiu a oportunidade de ir pra a Casa da Barra, que foi o projeto onde a gente se conheceu. E foi seu primeiro contato com a internet, assim, antes de... Lógico, você fazia como Sim, hobby. fazia como hobby, fazia vídeos, trends, mas meu Instagram era muito pequeno, era low profile no Instagram. Tinha tudo que eu tinha no Instagram era porque as pessoas me acompanhavam no TikTok e acabavam Ia me pra seguindo no lá. Instagram, mas meu Instagram era, sei lá, tinha 20 posts no feed e meus Posts stories lindos, era inclusive. era muito low Posts muito profile. bonitos. E era muito low profile, postava fotos assim aleatórias, muito low Aham. profile, postava nada. Mas e o Carlinhos te achou como? Então, aí entra, você também conhece, sabe o Ramon, Vitor? Sim. Pois é, a gente fez uma viagem. Eu lembro que antes dele vir aqui no pod delas, vocês conversaram e a gente fez uma viagem no final do ano pro Canadá. Foi quando ele desapareceu, aí rolou toda Ai, aquela. era você que tava junto. Eu que tava com ele, foi. Fiquei preocupada, tá? Então, aí você mandou mensagem. Eu achei que vocês tinham ido de arrasta. Eu mandei mensagem. Você não acredita. Eu fiquei preocupada. Mas foi real. Verdade, eu lembrei disso. Então, o Carlinhos já conhecia o Ramon. E o Ramon, conheço o Ramon tem 7 anos. A gente se conheceu no Musical.ly. 7 agora fez 8 anos que eu conheço o Ramon. E aí a gente combinou de fazer essa viagem juntos pro Canadá. E aí ia ficar depois nos Estados Unidos, né? E a gente fez essa viagem pro Canadá. E aí o que aconteceu? A gente foi, e aí como o Carlinhos conhecia o Ramon, Carlinhos me viu nos stories do Ramon. Aí viu meu perfil, tipo assim, low profile, morando fora. E eu fiz um vídeo muito interessante também, por exemplo, era dia dos namorados nos Estados Unidos. E aí eu falei, não namoro, vou pra um date sozinho. E aí eu fazia uns vlogs meio falando e divertido. Aí ele viu meus vídeos legais, que assim, eu fazia uns vlogs também lá em Nova York. Entendi. Aí ele falou, olha, talvez faça sentido levar ele pro rancho. Acho que tem um potencial de ser grande. E aí foi isso.